Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 39 de 2014. Eu, professor Scopini, estarei com vocês falando mais uma vez sobre o assunto técnico injeção eletrônica do Voyage 1.0 Flex. Sejam todos muito bem-vindos. O Diomed já está dando um alô. O pessoal lá da oficina O Aloísio, né? Já estão lá todo mundo junto, já acompanhando essa aula. Alessandro Tomás, pessoal de Embu das Artes, né? Da Alto Rafim, Anísio Halber, Francisco Neves Neto, toda a turma, Mecânica Chiquinho, também nos acompanhando. Um abraço a todos aí da região de Itaquá, né? Genésio Daniel, Jaimilson Francisco Gomes, Autopeças Fabiano, né? De Vares a Grande Paulista, bela cidade aqui, bem próxima a São Paulo, próxima a Ibiúna. Leandro Calegaro, Leandro Cruz, Leandro Luft, Magno Bertoldi, pessoal de Timóteo, Minas Gerais, também linkado. Nessa aula aqui, isso aqui, pessoal, ao vivo, ó, alguma semana da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Daqui a uma semana, esse horário, já temos já o resultado do primeiro jogo, no finalzinho do primeiro jogo da Copa do Mundo. Então sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro técnico aqui no seu Universo do Mecânico. E vamos lá, já dar o pontapé inicial para abordar o assunto técnico, sistema de injeção eletrônica, Voyage 1.0 Flex. Hoje, o nosso nono encontro sobre o Voyage, atuador parte 2. E aí, vamos abordar alguns temas que desmistifica o nome só de injeção eletrônica e passamos a chamar os sistemas de gerenciamento eletrônico, porque não é só a injeção de combustível, são outros controles muito importantes efetuados, comandados pela central do sistema, pela unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Portanto, quando falamos só de injeção eletrônica, ficou mais forte esse nome no mercado, né? Injeção eletrônica. Porque a injeção eletrônica veio para substituir o bom e velho carburador, correto? Depois que começou a trabalhar com a ignição. Tanto é que lá atrás, os primeiros sistemas, né, aplicados nos veículos, era só injeção de combustível. A ignição era separado. A ignição não era mapeada pela mesma central. Alguns tinham distribuidor, outros tinham uma central só para a ignição. É verdade isso. Portanto, a parte da injeção de combustível, no início, era só ela. Hoje não é mais injeção. Continua sendo injeção, né? Mas existe o quê? Muito mais coisas sendo adequadas, sendo mapeadas pela unidade de comando eletrônico. Então não é à toa que nós temos um gerenciamento eletrônico desse sistema. Então vamos lá, a nossa aula sobre atuadores. Semana passada, aqui no Voyage Flex, quando começamos atuadores, né? O assunto foi ar-condicionado, então o sistema de acionamento do relé, do compressor do ar-condicionado e os eletroinjetores. Estão lembrados? O Voyage tem um eletroinjetor com prolongador, né? Tem uma base prolongadora de plástico na ponta do eletroinjetor, serve de base de fixação e também prolonga, né, o ângulo da injeção. Para quê? Para injetar o mais perto possível da câmara de combustão, para que não haja perda, né, nessa pulverização. Ou seja, é quase que injetar lá dentro da câmara. Não chega a ser uma injeção direta, mas quase isso, porque ele injeta bem pertinho, né, da câmara de combustão, mas é uma injeção indireta ainda. E também
Nesses eletroinjetores, temos o acionamento sequencial. Portanto, a ECU consegue identificar pelo cruzamento do sensor de rotação, estão lembrados aqui no Voyage, lá do flange traseiro do motor, com o sensor de fase, no comando de válvulas, consegue fazer o quê? Um cruzamento e contabilizar rotação, PMS e saber quem é quem, a fase. Assim, ela comanda os eletroinjetores um por vez, sempre na fase de admissão correspondente. Então é assim, comando de válvulas, abre a válvula de admissão. Por exemplo, no primeiro cilindro, injeta no primeiro. Depois, girou um pouquinho mais, abre do terceiro, injeta no terceiro. O quarto e o segundo. E assim vai, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Então nós temos o quê? Um sistema de controle muito importante. Um sistema de controle sequencial da mistura. E na aula de hoje veremos atuador parte 2, ignição e eletroventilador. Tema bem interessante a parte de ignição, né? Ignição e eletroventilador. São os dois atuadores deste encontro. Telinha de introdução para vocês. O pessoal da Autopeças Fabiano já estão reclamando, né? Escopino, não é Várzea Grande, é Vargem Grande do Sul. Isso mesmo, né? Falei Várzea, hein? Desculpa. É Vargem Grande do Sul, a cidade. O pessoal, Autopeças Fabiano, entre todos, tantos que nos acompanham aqui no universo do mecânico. Introdução. O controle do sistema de ignição é fundamental para o gerenciamento do motor, já que a centelha certa, no momento certo, provoca a melhor combustão. Está vendo? Em vez de usar só o nome de injeção, gerenciamento do motor. Por quê? A centelha tem que ter o quê? A potência certa. Tem que ser dada no momento certo. Para provocar o quê? Uma combustão quase que perfeita. Ou próxima da perfeição. Porque é assim, pessoal. Quanto menos poluente sobrar no escapamento, é sinal que a combustão foi perfeita. Quando você diz assim, esse carro está poluindo, está com muito HC, é porque está sobrando combustível. Esse carro está poluindo, ele está com muito CO, é porque está sobrando oxigênio. A aula de química agora, hein? Química, hein? Quando você diz que a mistura, né, teve a combustão e não foi perfeita, sobrou combustível, vai sobrar hidrocarbonetos, HC, sobe o índice HC. Quando a mistura ficou pobre e a combustão não foi perfeita, vai sobrar o quê? Pobre, está sobrando ar, está sobrando oxigênio. A letra O de oxigênio. Vai aumentar o quê? CO. Captaram bem isso? Então, a ignição certa, no momento certo, com a mistura certa, gera a melhor combustão possível, que é a que tem menos poluentes. Belezinha? Então vamos lá ao Voyage 1.0 Flex. Aqui, o veículo na telinha de vocês. E já falarmos aqui da nossa diagramação. Estamos ali na telinha de diagramação do lado direito, em atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e partida frio. Aula de hoje abordaremos ignição e o eletroventilador. Belezinha? Então vamos lá, dar sequência então aos detalhes justamente do sistema de ignição. Os cálculos do controle das bobinas são fundamentais, sendo este o aterramento para o fechamento de cada uma das bobinas, seja do tipo dupla ou individual, dependendo do ano do Voyage.
Então temos o que? 2 modelos de bobina. Este veículo, esse foco da nossa aula, é um Voyage 1.0 Flex 2011. Já usa a bobina moderna. Ela é individual, embora uma carcaça só. Os modelos anteriores usavam a bobina dupla, que tem aquele módulo de potência. Já vou mostrar para vocês aqui na tela. Tá? Portanto, temos 2 tipos de ignição nessa linha. Mas a grande maioria é o individual, é o mais moderno. Tá? Localização. Está então Voyage 1.0 Flex, onde está localizado a bobina. Ela, o atuador do sistema de ignição desse veículo. Então está ali, fácil acesso, né? Por falar em ignição, é uma motorização que danifica muito o cabo de vela. Pessoal, sempre que nós temos os cabos de ignição muito próximos do escapamento, a grande maioria, quando você vai retirar, ou o cabo já está ressecado, já está trincado, ou ele quebra na hora que vai retirar. Porque, óbvio, né? Ele está ali abraçado pelo coletor de escapamento. Então, cada um dos cabos de ignição desse motor, são só 4, né? Não tem 5, são só 4 cabos. Eles ficam quase que encaixotados pelo coletor de escapamento, que atinge ali facilmente temperatura de 300 graus Celsius. Portanto, cabo de ignição é algo que se troca muito na faixa de 20 mil quilômetros, junto com as velas. É muito difícil você trocar um jogo de velas desse motor e não trocar os cabos. Por quê? Bom, as velas duram em média 20 mil quilômetros nesse motor. Se você trocar as velas e os cabos estão começando a ficar ruins, ah não, vou deixar, só vou trocar as velas, não vai aguentar mais 20 mil quilômetros. Os cabos vão estragar com 5, 8, 10 mil quilômetros. A vela vai estar boa ainda e o cabo de vela vai estar danificado, podendo danificar também a bobina de ignição. Então, quando você tem cabos de ignição muito próximos ao coletor, cuidado. Geralmente, ao retirar, ele estoura. Tá? Então, vai já preparando a consciência do cliente. Bem na posição superior traseira do cabeçote, temos o atuador que recebe os pulsos de controle de ignição. Um momento muito especial de formação do campo magnético, né, o campo magnético e a alta tensão. Então é assim, a bobina está onde? Tampa traseira, né, do cabeçote, parte traseira. E ele forma um campo magnético entre os enrolamentos primários e secundários e gera uma alta tensão. Lembrem-se sempre que a alta tensão não é da bateria. A bateria fornece 12, no máximo 14 volts. O enrolamento primário, quando energizado, cria o campo magnético. Quando é rompido esse campo magnético, ele se fecha no enrolamento secundário. Aí sim, podemos dizer que temos a alta tensão gerada. Só que essa alta tensão, ela não é gerada à toa. Ela é a requerida para o sistema. Ou seja, teremos a ignição de até 20 mil volts na vela. Mas na prática, fica aí na faixa dos 7, 8 mil volts, tá? Não usa os 20 mil. Por quê? Por causa do isolamento do cabo, materiais preciosos no interior do cabo, como cobre, a própria vela de ignição, por aí vai. Tudo isso facilita bastante, né, a saída da alta tensão da bobina para as respectivas velas de ignição. E o atuador? O que é esse atuador? Olha só que bobina diferente, hein? Estão vendo? Ó, bobina bem diferente. Prestem atenção, muita atenção. Vejam pequenas letrinhas nos cabos de vela. Não dá para enxergar?
D, C, B, o A que não está aparecendo só, né? Ó, o cabo de vela A na foto não está aparecendo, mas tem a letrinha também. Ou seja, nós temos nesse tipo de transformador de ignição 4 torres alinhadas, tá? Não é em X, né? As 4 estão alinhadinhas. Nós temos, pessoal, isso não são todos os Volkswagens, são os mais novos. Nós temos comando individual da ignição. É sério. Até então, nós tínhamos o quê? Sempre aquela bobina, né? Com as torres em X e no centro, né? O amplificador de sinal. Vou até mostrar para vocês. Acho que eu coloquei essa foto na aula, né? Coloquei, ó. Ó, olhem a foto aqui na aula, ó. Até então, estavam muito habituados com esse tipo de sistema de ignição. Estão lembrados, ó? Muito usado na Kombi, né? 1.4, usada no Gol, Fox, Polo. Até nos primeiros Voyages também, né? Dessa geração nova. Estão vendo? São 4 torres e no centro, né, uma peça triangular que é um módulo. O que é esse módulo? Um módulo amplificador de sinal. Ok? Essa bobina aí, ela é banco a banco. Ou seja, a centelha sai sempre nos cilindros gêmeos. 2 e 3, 1 e 4. Ok? Entenderam? Esse é o modelo antigo. O foco aqui da nossa aula, desse Voyage 2011, é um pouco diferente. A bobina, ela é uma peça única, porém individual. Por isso que os cabos de velas, pessoal, olhem os cabos, tem lá as letras, né? Ó, o A não aparece, tá virado, né? A, B, C e D. O que é A, B, C e D? A é 1, B é 2, C é 3, D é 4. Ok? Sem segredos. Não ferva a cabeça. A, B, C, D. 1, 2, 3 e 4. Ok? E a bobina é de comando individual. Ou seja, ela não é mais banco a banco. A centelha percorre o cilindro 1 e o 4. O 2 e o 3. Do 1 é só do 1. Do 4 é só do 4. 2, 3, por aí vai. Ou seja, ela é totalmente individual. Só não é monobobina, né? Ou seja, uma peça só para os 4. Não é aquela monobobina direto em cima da vela. Só não é desse jeito. Mas o princípio já é bem próximo. Tá? Então, atenção a esse tipo de atuador, que é a ignição, um pouquinho diferente. O que esse atuador faz? Transforma a baixa tensão em alta tensão. Temos um modelo semelhante ao do Fox, né, com módulo e potência, mas o mais comum já é o modelo individual, ou seja, temos uma bobina por cilindro, embora em uma carcaça única. Né? Vamos ver aqui uma outra foto dela, ó, que legal, ó. Agora vamos visualizar melhor o transformador de ignição do Voyage. Legal? Estão vendo ele? Ó, ele tem 4 enrolamentinhos paralelos, ó, que legal, ó. Estão vendo? E lá em cima as 4 torres. Ah, no cabo de ignição está marcado, né? A, B, C e D. Aí na bobina também está A, B, C e D. Lá em cima tem a marcação A, B, C e D. Pessoal, óbvio, né? Não está marcando 1, 2, 3, 4. Mas o A, B, C, D, o A é o primeiro, o D é o quarto. Né? Não tem como errar isso. Tá? E o conector do primário são vários fios, né? Por quê? Tem que ter 4 comandos, né? Um por cilindro. E não mais 2 no modelo antigo, que era um comando para 1 e 4, outro comando para 2 e 3. Agora, temos 4 comandos. Um por cilindro, um por bobina. Por isso que tem a posição A, B, C e D. Não dá para inverter. Naquela bobina antiga, 1 e 4, você pode inverter 1 com 4.
2 e 3, você pode inverter, funciona igual, não muda. Esse aqui já não dá, esse tem que seguir a ordem certinha, do A, B, C e D, tá? Vamos lá. Teoria, então, desse sistema. A bobina de ignição recebe tensão da bateria e através do enrolamento primário sendo energizado. E quando é aberto o circuito, teremos a transferência para o secundário, que já é a torre. Então é assim, quando o módulo manda o negativo, o que acontece? Energiza o enrolamento primário. Começa a geração do campo. Quando o módulo corta o aterramento, esse campo fecha justamente no secundário, na torre. E ele vai ter que descarregar na carcaça, né? No cabeçote. Vai ter que aterrar essa centelha. Por isso que vai direto lá para a vela. Então, o primário e o secundário acabam sendo o quê? Um na sequência do outro. Mas a ECU controla o primário. Então, chega positivo via relé. O módulo comanda o negativo daquele cilindro. Quando chega o momento da centelha, ele corta esse negativo. Abre esse circuito. Fecha-se o campo e ele vai para o secundário. Pessoal, a precisão é muito grande. Porque a ECU, né, o módulo de controle do motor, tem um sensor de rotação com flange traseiro, com a engrenagem lá atrás, com uma roda dentada. Então, ele consegue ver isso a cada 6 graus. A precisão é muito grande. Tá? Então, a vantagem de se ter um sistema de ignição mapeado estático, e ainda mais nesse modelo que é cilindro por cilindro. É bem interessante isso. Tá? Melhora ainda mais a questão de controle da ignição. E outra também, né? A bobina, embora seja uma carcaça só, se ela vir a falhar, para uma só. Não é para as 4 torres. Para uma torre única. Não é assim? Exatamente assim. Porque ela é individual. Tá? Quais ligações nós temos aí na bobina? Vamos lá, ó. Olha aí, ó, a bobina de ignição dessa linha, ó. Olhem quantos fios nós temos aqui, ó, do lado direito. Estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Destaco para vocês os fios grossos, né? Os fios com bitola maior. Obviamente são os positivos e negativos. Os 4 fininhos no meio são os pinos de cada uma dessas bobinas. É o controle de aterramento que o módulo faz individual, bobina por bobina, né? Porque, ó, cada filetão desse na carcaça é uma bobina, pessoal. É uma torre, podem ver. Não são torres gêmeas agora. Agora são torres individuais em uma mesma carcaça. Então, bem atentos a essa questão. Vamos lá, a pinagem. Ligações. Temos 6 pinos nesta nova bobina. Pino 1 é o aterramento, né? Ou seja, é um dos grossos ali. E o pino 6 é o positivo, que vem do relé 4. Então, o pino 1 é o aterramento para a bobina inteira. O pino 6 é o positivo, que vai se dividir pelas 4 bobinas. E aí vem pino 2, pino 7,6, pino 3, 7,1, pino 4, 7,2, pino 5, 5,7. Os 4 mapeamentos que a ECU faz em cima dessa bobina. Porque ela é um atuador. Se ela é um atuador, precisa do quê? Ser comandada. Agora, a tensão requerida nas velas, isso ela não comanda. Isso é automático. Porque é o quanto de energia terá que ser aí disposto para que a alta tensão passe pelos cabos, pelas velas e ainda consiga pular dentro da
câmara de combustão, onde o pistão está comprimindo a mistura. É uma energia muito alta, com toda certeza, tá? Alguns testes que nós podemos fazer aqui, ó, nessa bobina do Voyage 1.0 Flex. Vamos lá. Além da alimentação elétrica, que pode ser testada com a canetinha de polaridade, temos ainda a possibilidade de medir os pulsos de cada uma das 4 bobinas, pelos pinos 2, 3, 4 e 5, que são os pulsos de comando. Então, pessoal, é simples. Essa bobina, se não tiver centelhando, com uma canetinha eu testo tudo. Testo positivo, testo negativo. E na partida, os pinos 2, 3, 4 e 5, com a canetinha lá no fio, tem que pulsar. Ou seja, indica que a ECU está comandando a bobina. Se não sai a centelha, aí pode ser efeito da bobina. Mas se consegue o que? Testar todos os 6 fios deste importante atuador. Tá? Pessoal, mesma coisa que já aprendemos sobre bobina. A bobina de ignição, ela tem prescrição para troca. Tem que trocar a cada 100 mil quilômetros. Tem que trocar a cada 1 milhão de quilômetros. Tem que trocar a cada 10 mil quilômetros. Tem prescrição? Não tem prescrição. Ela é uma troca corretiva. Claro que o desgaste de velas, cabos, que aumenta a resistência, vão prejudicar e muito o seu funcionamento. Tá ok? Vamos lá mostrar para vocês o painel de instrumentos aqui do Voyage, a luz de anomalia ali em destaque e mais uma dica aqui para vocês. O controle do sistema de ignição é fundamental. E o sistema com o sinal do sensor de detonação mantém sempre a ignição o mais adiantada possível, sem o risco de detonação dos cilindros. Então, quando tem o sensor de detonação, como é o caso, pessoal, além de ajudar muito, na definição do combustível flex, a relação AF para a gasolina, a detonação ajuda bastante. Se tem o que ainda? Um gerenciamento da ignição, sempre levando para adiantar o ponto, porque mesmo adiantando, temos o sensor que vai garantir que não ocorra a detonação. Ele acaba atrasando para corrigir. Mas isso, numa média, mantém o ponto o mais avançado possível, o que é positivo para o melhor funcionamento do motor. E o sistema de ignição conta muito com isso. É muito importante a centelha, a ignição, para o melhor funcionamento do motor. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Voyage Flex. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Posicione abaixo do sistema a bandeja coletora de líquidos. Desconecte a fiação do interruptor. Com a chave de 29 mm, gire no sentido anti-horário e retire o interruptor defeituoso. O líquido vai sair e será uma oportunidade para trocá-lo também. Retire o anel de vedação do interruptor que ficou no radiador. Retire a junta que pode ter ficado grudada no sistema e, até se necessário, faça a limpeza da rosca no radiador. Coloque o anel de vedação no interruptor e rosqueie-o com a mão até o final da rosca.
Agora com a chave 29 mm, faço o aperto final. Encaixe o conector no interruptor, está terminado o trabalho. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.